pessoal, tudo bem com vocês? E hoje nós vamos falar sobre a nossa segunda videoaula sobre linguagem matemática. E olha só que bacana, pessoal, não se esqueçam, hein? Eu dividi esse tema em 3 aulas, básico, intermediário e avançado, né, digamos assim. Então assista em sequência, muito bacana. Olha só como nós vamos começar a aula. Metade de x menos a quarta parte de x. Nesse tipo de quesito, o que é importante? Separar em partes. Vamos ver aqui, ó, a metade de x é uma coisa, menos a quarta parte de x. Observe que o menos ele está servindo para unir as duas coisas. É o sinalzinho de menos que vai unir duas coisas. Então vamos prestar atenção na primeira. Metade de x. Nós já vimos na aula anterior que nós podemos escrever como x sobre 2. E a quarta parte de x. Nós também aprendemos na aula anterior que nós podemos escrever como x sobre 4. Certo, pessoal? Muito bem, muito bem, muito bem. E agora, e aqui embaixo? A metade de um número menos a quarta parte dele. Como é que será que a gente faz isso? Ó, observe. A metade de um número é um pedacinho. Na verdade, menos a quarta parte dele. A quarta parte dele é a segunda parte aí da nossa equaçãozinha, por exemplo. E quem está unindo? Novamente o sinal de menos. Sempre vai ser operação que vai estar unindo essas duas partes. Pode ser soma, pode ser multiplicação, pode ser divisão, pode ser menos, mais. Enfim, lembra das dicas de, do, da, multiplicação às vezes. Então vamos colocar o sinal de menos. É o que está separando. Aí vem aqui, metade de um número. Um número. Como é que nós vamos representar um número, uma quantia, um valor? Uma letra. Nós não temos esse valor, essa quantia. Não sabemos se é 10 ou se é 1 milhão. Então vamos usar uma letra para representar. Eu vou usar a letra X. Você pode usar qualquer letra, não tem problema nenhum. Então eu vou colocar aqui a letra X. Certo? Porque metade de um número, ó, x sobre 2, menos a quarta parte dele. Dele quem? Está se referindo a esse número aqui. Observem isso, a quarta parte dele. Dele quem? Do número. Às vezes pode ter casos que vai se tratar de um número diferente. Aí você teria que colocar uma outra letra. Nesse caso não. É a quarta parte dele. Dele quem? O número. Então nós colocamos aqui x sobre 4. Deu a mesma coisa? Deu a mesma coisa. São maneiras diferentes de se falar que chegam aí no mesmo resultado. Ok? Vamos observar o próximo caso? Olha só que bacana. A quarta parte de x mais 1/3. Então vamos separar. Ó. A quarta parte de x é uma coisa. 1/3 é outra. Quem está fazendo a ligação? O mais. Então vou vir aqui e vou escrever mais. Como é que eu represento a quarta parte de x? Nós já aprendemos que é x sobre 4, mais que a nossa ligação 1/3. Cuidado. É muito comum aí cometer a gafe de colocar aqui um x sem querer. Mas presta atenção, ele está falando que é mais 1/3. Ele falou que é mais 1/3 de x? Não. Ele fez que nem a questão anterior, ó. Usou alguma coisa que se referisse ao número anterior ou ao x, por exemplo, aqui a quarta parte de x mais 1/3 dele, por exemplo. Não, ele está falando simplesmente 1/3, então você só vai colocar 1/3. São detalhes, mas são essenciais, ok? Muda tudo. Um detalhezinho desse quando escapa. Olha o próximo. A quarta parte de x vezes 1/4 de y. Vamos separar aqui a quarta parte de x. E a outra parte qual é? 1/4. Mas 1/4 de quê? De y. Quem está unindo os dois é a multiplicação. Eu vou pôr um ponto para representar a multiplicação para não confundir com x. A quarta parte do x, a gente já viu várias vezes, é x sobre 4. Qualquer coisa assiste a primeira aula. Vezes 1/4 de y. Então, eu vou colocar aqui 1/4 de y
posso representar dessa maneira, ou, como eu já expliquei, você pode vir aqui e colocar y sobre 4. Tem algum problema nisso? Nenhum. Você pode até resolver essa multiplicação. Você pode aqui fazer, ficaria x vezes y, ou xy sem o ponto, tanto faz, dividido, por 4 vezes 4, que é igual a 16. Poderia tirar aqui em cima MMC e deixar isso aqui mais bonito? Poderia, mas a intenção é interpretar, não resolver. Então vamos seguir aí a nossa linha de raciocínio. Preste atenção que nem sempre aí está se referindo ao mesmo número, à mesma letra, no caso como nós não sabemos o número. Olha só que bonitinho. Antecessor de x e sucessor de x. Eu vou começar a falar sobre o sucessor de x. Ele é um pouquinho mais fácil. Por quê? Nós já falamos sobre isso na aula anterior. Lembra os números consecutivos, os 3 números consecutivos? A ideia é basicamente a mesma. Olha só que legal. Lembra que na aula passada os 3 números consecutivos seriam x, x mais 1 e x mais 2? Pessoal, lembra lá que eu expliquei direitinho, até demonstrei o porquê disso? Muito bem. Aí eu te pergunto, o sucessor de x, quem é? O x está aqui. Quem é sucessor? Quem sucede? É quem vem depois. Quem vem depois do x? X mais 1. Então vou colocar aqui. Quem é o sucessor de x? O sucessor é x mais 1. Acabou. Se ele estivesse pedindo sucessor de y, y mais 1. Se ele estivesse pedindo, olha que legal, que seria o sucessor de x mais 1. Ele pode pedir isso. Quem é o sucessor de x mais 1? Quem vem depois? X mais 2. É só você somar 1. Se ele tivesse pedido aí o sucessor de x mais 8, seria x mais 9. É só somar 1. Se o sucessor que vem depois você soma 1, o antecessor, ele vem antes. Eu vou fazer o quê? Subtrair 1. Aqui eu tenho x. Quem vem antes do x? X menos 1. Certo? Por exemplo, se o x vale 8, quem é o sucessor do 8? É o 9, não é? Então, se eu colocar o 8 no lugar do x, 8 mais 1, 9. Eu encontro o sucessor. E eu tenho 8. Se eu quero encontrar o antecessor, quem seria? Seria o 7. E eu jogo na formulinha o 8 no lugar do x. 8 menos 1, 7. Eu encontro o antecessor. Então, toda vez que a gente falar do antecessor de algum número, nós vamos subtrair 1. Então, aqui fica x menos 1. Ah, e se fosse o antecessor de x mais 9? Faço x mais 9 menos 1, que ficaria x mais 8. Na verdade, eu estou subtraindo 1. E qual seria o antecessor de x menos 1? Olha só, o antecessor de x menos 1. Eu também vou subtrair menos 1. Ficaria x menos 2. Esse é o antecessor. E o sucessor de x menos 1? Se eu fosse fazer o sucessor de x menos 1, é só eu somar 1. Ficaria 1 menos 1 mais 1, 0. Ficaria apenas x. Pode ver, ó, o sucessor de x menos 1 é o próprio x. Certo, pessoal? É bem bacana isso aí, né? Ajuda bastante na hora de resolver. Muito bem. Na próxima videoaula temos aí umas pegadinhas bem bacanas, falando aí de linguagem matemática, o nosso terceiro vídeo, que eu chamei aí de nível avançado. A coisa ficou mais feia, né? Quer dizer, mais bonitinho, ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Até mais. Deus te abençoe. Fui!